Vamos estudar? Bora estudar? Vamos agora para a nossa terceira aula. Terceira aula. A gente vem aí com ciências humanas, né? E aí, ciências humanas, vocês sabem que abarca o quê? A história, a geografia, a filosofia, tá certo? A sociologia, não é? E quando nós falamos em ciências humanas, o nome que se sobressai é de Kelry Campelo. Vem cá, minha amiga, eu estava com saudade de você. Ê! Mas, rapaz, tá entendendo? Liga aí o som aí, por favor. Oi, ok. Um tempão que você não vinha aqui, não é? Tá certo? Vem mais pra cá um pouquinho. Aí, Verdade, tá professor, certo? mas Beleza, então. tô aqui Você hoje. positivou, foi? Eu peguei dengue, porque a gente está vivendo num período assim, quando não é a Covid, agora a gente está ou é com a dengue ou é com a chikungunya, e foi pesado, viu, essa dengue. A gente pensa que não, mas a gente se livra de um, tá certo, e cai em outra doença, né? Eu tive um amigo agora, Valfrido Salmito, que foi vítima da chikungunya, né? A gente pensa que não, mas tá certo, é terrível. Os sintomas são horríveis, não é, Kelly? É verdade, assim, e tem realmente, a gente está vivendo esse período, e tem muitos casos, né? E entra até um pouco da consciência coletiva, de ter cuidado, né, com o lixo que a gente produz. Então, fica aí, né, para vocês se aí ligarem. é fundamental, não é? Isso. Você vai trabalhar hoje história, não é? Isso. Hoje a gente vai discutir aqui um pouco sobre história do Brasil, porque basicamente a prova do Enem, gente, é mais de 70% é história do Brasil. Então, eu dou sempre aqui esse foco, porque são conteúdos que eu tenho certeza que vai estar lá. Beleza, então. Pois arrebente aí, tá bom? Muito obrigada. Solta a vinheta. Olá, pessoal. Bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelry Campelo e na nossa aula de hoje a gente vai discutir aqui sobre o Brasil colonial, sobre a economia açucareira, tá certo? Então, vocês que estão aqui no nosso bate-papo, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi, quero saber se vocês estão aqui, se vocês estão ligados aqui na nossa disciplina de História. Então, vamos lá, né? Hoje, dia 3 de julho, a gente vai discutir sobre Brasil colonial. E por que a gente vai fazer essa discussão de Brasil colonial? Porque, como eu falei aqui para o professor Wellington, uma média de 70% das questões de história é sobre o Brasil. Então, aí também tem uma possibilidade de que vocês conheçam, de que vocês estudem a própria história do país em que vocês vivem, gente. Então, olha aqui o conteúdo do Brasil colonial, como é que ele tem sido cobrado no Enem. É discutido sobre a questão territorial, a exploração do pau-brasil, a montagem do sistema açucareiro, a sociedade colonial, de que forma que ela estava organizada, as missões jesuíticas, as bandeiras e o ciclo do ouro e a escravidão. Então, percebam que são muitos pontos, né? No único conteúdo Brasil colonial, olha o tanto de questão que a gente vai ter que discutir aqui. Então, fica ligado, porque, de fato, Brasil colonial é um assunto que está na prova do Enem. Desde que o Enem foi reformulado lá em 2011, nós temos questões sobre Brasil colonial. Então, de fato, é um conteúdo que eu sempre aposto, porque está lá na prova do Enem. Ok, pessoal? Olá, Caroline, eu estou vendo aqui a Érica Fernanda no nosso bate-papo, Gabriel André, a Felícia, o Jack Souza, a Maíra Eduarda. Que bom que vocês estão aqui, tá certo, gente? Porque, de fato, é um conteúdo que cai bastante no Enem. Bom, para a gente poder iniciar a nossa aula, a gente precisa aqui também desenvolver uma discussão sobre essa nomenclatura descobrimento do Brasil.
O que que isso significa? Gente, primeiro ponto, né? Quando a gente é criança, lá no ensino fundamental, nós aprendemos que o Brasil foi o quê? Descoberto. Mas por que que agora nos livros de história, nas discussões, nós temos mudado essa nomenclatura? Porque quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, dá a entender que ele estava o quê? Perdido, que ele não era habitado por ninguém. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque nós sabemos que quando Portugal, os portugueses chegam ao nosso território em 1500, no início do século XVI, nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas vivendo dentro do território brasileiro, espalhados por todo o território de acordo com seu tronco linguístico. Então, quando a gente fala que o Brasil é descoberto, eu esqueço, eu anulo a existência dos povos indígenas. A gente esquece a importância da cultura desse povo, que é a nossa própria cultura, né? Então, quando a gente fala sobre Brasil colonial, agora a gente vai usar termos como conquista, invasão, ocupação, colonização do território brasileiro. Descobrimento, não. Beleza? Todo mundo tá ligado? Também porque tem isso aqui. Olha só, essa questão como o etnocentrismo, que é a gente faz uma supervalorização da cultura europeia em detrimento da nossa própria cultura, ok? Então, esse aí ó, já é o primeiro ponto que a gente está discutindo na nossa aula de hoje, certo? O Jack Souza, eu estou vendo aqui que o Jack perguntou para a gente se no Enem também é cobrado Revolução Industrial. Também é cobrado, viu, Jack Souza? Você aí perguntou e vou agora nas nossas próximas aulas, vou lembrar de trazer Revolução Industrial também, tá certo? Então, olha aqui, gente, vamos relembrar rapidão sobre navegações marítimas. Por quê? Porque se a gente está analisando o período da colonização, a gente precisa voltar um pouco atrás. Né? Aqui, como o professor Wellington já falou aqui hoje, a prova do Enem não é mais nada muito, não é aquela ideia de decorar. A gente precisa aprender, entender todo o contexto, tá certo? Então, olha aqui. Vamos relembrar navegações marítimas que ocorreram aproximadamente no século XV e no século XVI. E as navegações marítimas, gente, nesse período, essas nações europeias, né, como Portugal e a Espanha, que foram pioneiras nas navegações marítimas, a ideia era sair do seu território e buscar o quê? Um novo território, né? Buscar matéria-prima para que de fato existisse ali um lucro, né, gente? Era isso que Portugal queria, lucrar em cima de outros territórios. E aí é nesse contexto aqui do século XV e do século XVI que o Brasil acaba sendo conquistado por Portugal. Então, o primeiro ponto aqui é 1500 é o quê? Tomando posse. Beleza, então a gente já aprendeu que os portugueses chegam ao Brasil em 1500, no início do século XVI, e aí, num primeiro momento, vai existir aquele contato entre indígenas e europeus. A gente aprende que foi um contato marcado pelo escambo, né, em que os indígenas retiravam para o Brasil da natureza numa espécie de troca. Ah, beleza, eu tiro o pau-brasil e você me dá um chapéu, você me dá um espelho, né, com objetos que eram bem significantes. E a gente aprende que os indígenas faziam todo esse trabalho, né, de boas, mas, gente, a gente precisa aqui também quebrar essa ideia, porque ocorreu muita violência. Todo o período de colonização foi um período de extrema violência. Então, os indígenas, eles resistiram, sim, bastante, mas é claro que era muito difícil toda essa resistência, já que Portugal tinha um controle muito grande, né, gente? Então, se liga nisso, tá bom? Para a gente não ficar reproduzindo esse contexto, essa história, na ideia de que os indígenas eram muito pacíficos, eram muito passivos, né? E não, ocorreu muita resistência também. Então, em 1500, eles estão tomando posse. A ideia era conhecer o nosso território, saber de fato o que esse território teria para iniciar uma colonização. Num primeiro momento,
Portugal ficou o quê? Desinteressado pelo Brasil. E por quê? Porque aqui nesse período existia o mercantilismo, que era uma economia baseada na ideia de que para você ser uma nação rica, você precisa ter ouro, você precisa ter metais preciosos dentro do seu território. E aí, quando chega aqui no Brasil, eles não encontram ouro, nem diamante, nem cobre, nem prata, ali, né, em toda a região de Porto Seguro, na Bahia. Então, vão fazer o quê? Vão procurar algo para lucrar. Porque Portugal pensa, beleza, essa galera gastou o dinheiro do rei para chegar nesse território chamado Brasil, né, que recebeu esse nome Brasil depois, e o que, que vai adiantar se não tem ouro? O que, que a gente vai explorar? E é por isso que começa a fase do pau-brasil, que é de 1500 até 1530. É a fase inicial do período colonial. Por isso que é conhecido como pré. Por que, que é pré? Porque durante esses 30 anos não vai ocorrer de fato uma colonização, vai ocorrer uma ocupação. Então, Portugal vai começar a vir a galera para o Brasil para fazer o quê? Retirar o pau-brasil. Não tinha ouro, mas tinha o pau-brasil, uma madeira extremamente resistente, com corante no seu interior, que os portugueses diziam que lembrava a brasa, o fogo, daí o próprio nome Brasil. Então, começam a retirada de toda essa madeira, principalmente ali no litoral, né? Ficava muito mais fácil de colocar a madeira nesses portos e aí, ó, levar para Portugal. Quem era que retirava? Mão de obra indígena. Professor, era de boas? Os indígenas faziam esse trabalho tranquilo? Gente, era justamente obrigados, é a escravidão. Muito se fala na escravidão negra e africana, né, em que os africanos são trazidos para o Brasil, e a gente também vai ter uma aula aqui. Em um outro momento eu vou fazer uma aula só sobre a escravidão, que também é um conteúdo que todo ano tá, não é nem todo ano. Beleza, então, fase do pau-brasil, 30 anos, de 1500 até 1530, só retirando madeira, só retirando madeira. Chega um momento, gente, que não tem madeira mais, né? Imagina tu retirar um produto, uma árvore da natureza, e tu só retira, chega uma hora que ela não se sustenta mais. E aí Portugal pensa, beleza, a gente já explorou esse pau-brasil, agora a gente precisa explorar outra coisa. Portugal começa a ficar com muito medo de que outros países consigam entrar dentro do território, e aí vem capitanias hereditárias. Aqui na tela, vocês estão vendo toda a costa do nosso litoral nordestino. E o que eram as capitanias hereditárias? Basicamente, Portugal divide todo o nosso território. Essa divisão aí é justamente para ocupar o Brasil. Porque se chegasse outros países para poder ocupar, não iriam conseguir, porque Portugal já havia desenvolvido, né, uma dominação aqui dentro. Dentro das capitanias hereditárias, a gente dá destaque para Sesmarias, que eram grandes porções de terra e que elas eram doadas. Então, imagina, tá lá o rei de Portugal, ele pensa o quê? Preciso ocupar o Brasil, porque a França, porque a Holanda, a Inglaterra estão querendo entrar dentro daquele território que nós conquistamos primeiro, então a gente precisa ter uma segurança de que esse território não vai ser invadido por outros países. E aí que entra as capitanias hereditárias. Então, eles dividem a terra, começa toda uma propaganda em Portugal de que era muito importante para o Brasil, era um território muito rico. Então a galera pensa, beleza, eu vou para o Brasil porque eu vou enriquecer lá dentro. E era isso que eles faziam, vinham para o Brasil em massa, em uma grande quantidade de pessoas para que pudessem ocupar esse território, tá certo? E essa terra, ela era o quê? Ela era doada. Inclusive, é aí que começa um dos grandes problemas do Brasil, que é a questão da terra, gente. Por quê? Porque aqui essa terra é doada apenas por uma pequena nobreza de Portugal. Então, a terra ela ficava concentrada em um segmento da população, né? Indígenas tinham direito à terra? Claro que não. Pelo contrário, os indígenas eles eram expulsos, né, da sua própria terra.
Então, chegamos aqui, ó, vou ficar toda hora recapitulando. 1500, chego no nosso território, começa a retirada do pau-brasil, e aí entramos agora na colonização, que é a partir de 1532. E é justamente nessa colonização, o que vai marcar agora é o açúcar. O açúcar, gente, era um produto muito caro, tinha um alto valor na Europa. Então, a Europa, que era muito acostumado com açúcar da beterraba, pensaram, poxa, agora esse açúcar aqui, sim, esse açúcar é bem melhor, né? Então, o açúcar que era levado pelos árabes dentro da Europa, circulava dentro da Europa, Portugal começou a achar que era muito caro, porque era terceirizando, né? Comprava dos árabes e aí pensou, Brasil, perfeito, vamos plantar agora é no Brasil. A gente consegue permanecer mais tempo dentro daquele território, de fato desenvolver uma colonização. Então, durante 200 anos, olha aí, gente, 200 anos o açúcar foi sendo produzido no Brasil, principalmente na região Nordeste. Aqui no Nordeste a gente tem destaque os estados de Pernambuco e da Bahia, e ali o Pacto Colonial. O que que isso significa? Portugal dizia, olha, Brasil, vocês só podem comercializar com Portugal. Então, acabou. É claro que isso aí também gerou um impacto muito profundo nas nossas questões econômicas, porque a gente ficava totalmente dependente das transações comerciais com Portugal. O açúcar era muito caro, como a gente viu, então Portugal lucrava bastante com essa produção. Olha aí, no Pacto Colonial a gente tem a escravidão tanto africana quanto a indígena, e 200 anos, né, gente? Bastante tempo fazendo ali a produção do açúcar, retirando o açúcar, levando o açúcar para vender na Europa. Inclusive, a gente fala sobre a cultura do açúcar, justamente porque a sociedade aqui nesse período, ela é totalmente marcada pela questão econômica. Vejam aqui, olha, a base dessa sociedade eram as pessoas escravizadas. Acima, os homens livres, né, os donos da terra, principalmente. Nós estamos falando de um período em que quem tem terra tem poder, tem status, consegue participar da vida política, certo? Então, isso aí era muito importante. Por isso que essa galera tá aqui, ó, no topo da pirâmide social, que são os senhores de engenho. Por que os senhores de engenho? Também porque as mulheres elas não tinham a permissão para serem donas de uma terra, para administrar o engenho. O engenho era uma unidade produtiva. O engenho era como se fosse uma grande fazenda. Imagina aí, uma grande fazenda. Então a galera inteira morava e trabalhava dentro do engenho. Tanto a população que era escravizada quanto a população que era livre. É daqui também que vem aquela ideia da casa grande e da senzala, que inclusive é um livro, né, do Gilberto Freire, que virou uma referência aí na sociologia, na história, e a gente vai discutir. Eu ainda vou trazer esse tema aí sobre a nossa identidade. E aí, crise do açúcar. Hoje a gente vai só focar no açúcar aqui do período colonial, porque se liga, né? Eu falei lá no início, eram muitas questões. Então, o açúcar começa a entrar em crise, gente. Por quê? Volta para aquela ideia, 200 anos tu produzindo açúcar, retirando açúcar. A Holanda, por exemplo, que era um país que durante todo o período colonial fica tentando entrar dentro do nosso território e consegue, né? Mas acabou sendo expulsa ali em Pernambuco. Tem uma ideia de produzir um açúcar lá na América Central, um açúcar que era muito melhor. E aí o Brasil fica o quê? Quebra. Quebra porque a gente vivia uma monocultura, a gente vivia aquela ideia de que só explora um único produto. Então era só o açúcar, principalmente o açúcar, que era explorado. Então chega um momento, a cana aqui, a cana de açúcar. E aí chega um momento que não tem mais o que, gente? Não tem como produzir. O açúcar na América Central, produzido pela Holanda, era muito melhor. Então o Brasil quebra. E aí, quando quebra, Portugal vai ficar de boas? Não. Vai pensar o quê? Vamos explorar outro produto.
que é o ouro, que é durante o século XVIII, e aí fica para uma próxima aula. Hoje a gente fecha aqui na produção do açúcar, tá certo? Então, agora vamos aqui responder as nossas questões, pegar o nosso tempo restante para responder nossas questões. Eu fiz aqui, eu sempre coloco questões do próprio Enem, então essa é a grande, fica bem interessante, porque, olha aí, Enem, ano 2021. E eu gosto de trazer questões do próprio Enem para que vocês se liguem como é a prova, qual é o esquema da prova. E aqui, olha aí, já foi comentado isso aqui no início da live, que eu vi o professor Wellington comentando. Nós temos o quê? Um texto. E bem pequeno, né, gente? A galera gosta de dizer: ah, professora, tem muito texto no Enem, eu vou levar muito tempo para poder ler. Não, dá para você ler, porque olha, as alternativas, elas são curtas, elas são diretas, então se liga no texto. Toda questão vai ter um texto para te ajudar. Então, bora ler aqui juntos. Olha, o protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receber uma liminar lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os Guarani de Felito Cuy divulgaram uma carta na qual se dispunham, olha, gente, como é marcante isso, na qual se dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o seu sobrenome, né, e seus nomes nos perfis das principais redes sociais. Beleza, então, o que é essa questão? Por que eles estavam fazendo isso? Essa questão é muito boa, é uma questão de 2021. Olha aí, e aqui a gente consegue analisar a questão indígena, se ligar que a terra para os indígenas não é simplesmente um espaço físico, mas que a terra ela tem uma relação com a história, com a memória, com a ancestralidade dos povos indígenas, com as suas questões religiosas. Então, vai muito além de um espaço físico, e é uma questão que existe no Brasil, a demarcação e proteção das terras indígenas. E, né, já que o Brasil ele é marcado por muitos conflitos em relação à terra. E aí, o que a questão ela quer? Por que a galera está na internet utilizando o hashtag de apoio à mobilização indígena? Porque o discurso, cada vez mais as redes sociais, estão impactando as nossas vidas. Então, a gente discute sobre questões econômicas, políticas, culturais, tudo nas redes sociais. É uma forma de mobilizar, de trazer à tona para a realidade das pessoas o que acontece nessas terras, que muitas vezes é distante da gente, né? Então, será que a letra A responde enfraquecer as formas de militância política? Claro que não, gente. Vai o quê? Fortalecer, porque está levando a discussão para a sociedade. Letra B, abalar a identidade de povos tradicionais? Claro que não. É uma ideia de resistência, de dizer, olha, galera, eu faço é morrer, mas eu não saio da minha terra. É uma resistência, é fortalecer a luta. Então, letra C, inserir as comunidades no mercado global? Não. Né? A gente acha o quê? Que o indígena não vai ter celular, que ele não vai para a universidade. Aqui mesmo no canal Educação, em abril, foi compartilhado um vídeo, né, nos nossos intervalos falando, né, os indígenas falando, olha, gente, a gente está dentro de uma sociedade. A gente quer ir para a universidade, a gente quer ter um notebook, nós queremos ter a internet, claro, é uma democratizar a informação, o conhecimento. Então, aqui, gente, letra E, angariar o apoio de segmentos étnicos externos. Ou seja, é os indígenas dizendo assim, olha, galera, a gente está morrendo, a gente está brigando por uma terra, é um conteúdo que o Brasil inteiro precisa se ligar, porque é a base da nossa sociedade, a cultura indígena.
da nossa história, da nossa ancestralidade. Então, é a ideia de dizer, olha, vamos nos apoiar? Cadê você que está aí na sua casa? Não dá para tu vir, não dá para tu ir brigar em uma terra que está, sei lá, 200 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância. Aí tu vai lá nas redes sociais e tu usa hashtag. É uma forma de dizer que você está ali, né? Então, era essa a ideia, angariar o apoio de toda a sociedade. Então, letra E. Vamos aqui, ó, mais uma vez, Enem. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, olha aí, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália. É por isso que Portugal dizia, gente, é muito caro, porque Portugal, comprava o açúcar dos árabes, que vinha do Oriente Médio, que é considerado um subcontinente, porque está dentro da Ásia, né? Então, falavam, poxa, está muito caro, não está dando certo, não lucra, né? E aí penso que produzir o açúcar aqui. Então, olha aqui, era tão caro, era visto como um artigo de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas, porque nós estamos falando aqui de uma sociedade patriarcal, na ideia de que o homem é o sujeito universal, ele é o dono da terra, ele é o dono da esposa, ele é o dono dos filhos, e aí a mulher, beleza, né? Então, para casar, a família tinha que pagar para que ela pudesse casar. E o pagamento era o quê? O açúcar. Então, considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira. Por quê, gente? Coloca aí, eu quero ver se vocês estão ligados. Olha, letra A, o lucro obtido com o seu comércio é muito vantajoso. De cara, né? Letra A, então, deixa eu ver. Letra A, o lucro obtido. Olha o que ele está te dizendo. Que o açúcar é desde o século VIII, na Idade Média, e que vinha do Oriente Médio para a Europa, e que ele era extremamente caro. Olha, se liga nas palavras. Luxo, caro. Por que Portugal, então, queria produzir esse produto aqui? Gente, o lucro que era obtido, que era muito grande. Então, aqui é uma questão de nível fácil, certo? Então, aqui a alternativa verdadeira, letra A. Deixa eu ver o tempo, dá certo. Vamos aqui ver rapidinho por que as outras estão erradas. Letra B, os árabes serem aliados históricos dos portugueses? Claro que não. Essa galera aqui até já tretou, né? Só que Portugal vence, e é por isso que lá no século XII Portugal consegue se virar uma monarquia, estabelecer as suas fronteiras, justamente porque conseguiu expulsar os árabes do seu território. Coisa que a Espanha não conseguiu. É por isso que a Espanha demora mais um pouco para entrar aí nas navegações marítimas. Letra C, a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. O Brasil, gente, foi o país que mais recebeu africanos para a escravidão. Para vocês terem uma ideia, a gente recebeu uma média de 6 milhões de africanos para serem escravizados. De 12 milhões de africanos retirados do continente africano, a metade veio para o Brasil. Na mesma época, para vocês terem uma ideia, o Brasil recebe 6 milhões, enquanto os Estados Unidos recebe ali menos de 300 mil. Então, é muito forte, tem muita mão de obra, sim. Então, aqui é com certeza a questão do lucro, né? A letra A está correta por isso. Então, como eu falei, é uma questão de nível fácil. E olha aqui o padrão texto. Um texto pequeno, gente, um parágrafo. Volta para o padrão. Olha aí as alternativas diretas. Tem texto e tem alternativa direta. Por isso que a gente diz que é um nível fácil. Outra questão aqui, só para a gente fechar. Enem 2017. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos
trazidos, né, para serem escravizados. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, mas também às questões culturais, como a própria religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Olha aí o padrão da questão, a mesma coisa, um parágrafo e alternativas que são diretas. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil se tornou o quê? Uma formação de uma identidade cultural afro-brasileira, gente. Por isso que a gente diz, né, o Brasil é uma África fora do continente africano, porque nós temos uma ligação cultural muito forte, certo? Então, aqui, letra C, a questão está te falando do impacto. Olha aí, torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil foram os africanos, né? Uma ligação da nossa religião não, né? Da nossa cultura, ok? A nossa própria língua, gente. Embora tenha derivado do português de Portugal, que derivou do latim, nós temos um idioma com muitas características indígenas e com línguas africanas. É uma junção. Então, a alternativa verdadeira, letra C. A gente ainda tem um minutinho e olha aqui, só para fechar, Enem 2021, tá vendo? Eu fiz questão de trazer questões do ano passado para vocês verem como esse assunto ele está sendo cobrado. Essa aqui também é uma questão de nível fácil. Olha, tem o texto da questão e as alternativas diretas. Aqui nessa questão, é um escravo fugido. Pegaram o quê? Um jornal, o Correio Paulistano, de 1879, final do século XIX, e tem falado, olha, o cara fugiu, né? E quando a fuga, justamente como uma forma de resistência, fugir da violência da escravidão. E aí, num anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual foi a estratégia de resistência? Olha aí, fácil, uma pergunta direta. Aqui no texto, a gente vai ver que essa pessoa que fugiu, né, era chamado escravo José, de apenas 22 anos de idade, ele foi trabalhar. Então, ele fugiu e começou a trabalhar em um outro local. Então, aqui era para você responder criação de relações de trabalho. Por que que trabalho vira uma estratégia de resistência? Porque se eu fujo, eu preciso ter alguma forma de me sustentar, de sobreviver. Então, eu começo a trabalhar em outras funções, em outras regiões, além daquela que eu estava. Ok? Então, aqui a alternativa verdadeira, letra A. Olha aí, Enem 2021. Eu peguei o Enem de anos aqui, né, diferentes, para vocês se ligarem como, de fato, esse conteúdo ele cai todos os anos no Enem. Ok, então nós chegamos aqui ao final. Eu sempre deixo aqui para vocês o gabarito, para que vocês depois possam entrar lá no site, acessar as nossas aulas, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Lembrando, né, eu faço questão de trazer aqui questões que já caíram no Enem, para que vocês se liguem no esquema dessa prova, que é um esquema bem simples, né, como vocês puderam perceber. Então, a gente tem um parágrafo de texto e alternativas que são muito diretas, certo? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula de História. Eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês, e daqui a pouco a gente vai ali bater um papo, né? Então, beijos e até mais. É isso daí, professora Kelly Campelo aí, tá certo? Show de aula. Parabéns, minha querida. Tá certo? Trazendo aí história, aspectos da história. Olha que essa descrição aí do escravo fugido, né? É uma coisa chocante, né? Uma coisa dolorosa, né? E aí você vê que, vamos dizer, grande parte dos problemas brasileiros de hoje se origina dessa época aí, né? É a escravidão.
de certo modo, moldou a sociedade brasileira, não é, Kelly? Justamente, por isso que a gente fala que no período colonial, né, a cultura do ouro, a cultura do açúcar, porque o nosso território ele era voltado exclusivamente para uma exploração de um determinado produto. A monocultura, né? Justamente, então, a própria sociedade, ela gira em torno dessas atividades econômicas, né? E a escravidão, gente, foram o quê? Mais de 350 anos de escravidão. O Brasil, a gente dizia que era uma sociedade escravocrata, porque a maior parte da população era de africanos ou de pessoas negras que eram escravizadas, né? Então, a gente tinha mais gente escravizada do que pessoas livres. Olha a loucura que é isso daí. Por isso que o Laurentino Gomes, que é jornalista, né, acaba de lançar sua trilogia, né, sobre a escravidão. Ele lá atrás já tinha publicado uma trilogia, não é? 1808, 1822 e 1889, né? Resgatando aí o período da chegada da família real ao Brasil, da nossa independência, 1822. E da República. Nós estamos comemorando aí o bicentenário da nossa independência, não é? E também a proclamação da República, não é? Então tá aí, vamos dizer, um jornalista que faz pesquisas, né, nessa área da historiografia, não é? E, de certo modo, numa linguagem mais acessível, mais coloquial, né, mais jornalística, né? Isso tem conquistado muita gente, né? É verdade, é bem interessante porque ele conseguiu fazer uma abertura do arquivo público, né? Ele fez um percurso, foi para Portugal, abriu o arquivo público no Rio de Janeiro e aí ele coloca muitos dados, então tu consegue fazer uma leitura e ficar associando, né? Tem muita fonte, é bem interessante também. Beleza, então. Tá certo, Muito obrigada. Querida? Você sai desse estúdio agora, Isso. vai para o estúdio aqui ao lado participar do Bora Papear com a Caroline, tá certo? Caroline Silva, tá bom? Show de bola aí, tá bom? Beleza, gente, tivemos aí a aula da professora Kelly Campelo sobre história, trazendo aspectos da história. Quem gostou aí, aplaude, porque ela merece todos os nossos aplausos. Não só, tá certo, ministrando aulas de história, mas também ela ministra aulas de filosofia e de sociologia, não é? Então, a professora Kelly, ela domina todas essas áreas do conhecimento. Deixa eu trazer para vocês um quadro aí também, que faz muito sucesso, que é o Bora Louvar, tá certo? Solta a vinheta aí, por favor. Vou fazer a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Seu moço, preste atenção, 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 para o que eu vou lhe contar. Louvando o que bem merece, deixamos o ruim de lado. Louvação. Torquato Neto, né? Quem é que nós vamos louvar aí? Tá certo? Coloca aí. Vamos louvar a nossa poeta Marleide Lins. Marleide Lins, que vai ser a homenageada da balada literária deste ano. Essa poeta querida, feminista, engajada politicamente aí nas lutas das mulheres e dos trabalhadores brasileiros. Nossos aplausos, né? O que mais eu selecionei aí para a gente homenagear? Ah, só foi a Marleide Lins, né? Então, beleza, então. Então, vamos aí agora para o Bora Papear, tá certo? Com a Caroline aí, conversando com a Kelly Campelo e vocês participando, mandando as perguntas de vocês. Solta a vinheta aí, por favor. Bom dia, meus amores. Feliz em estar com vocês aqui nesse domingo maravilhoso, recebendo essa professora incrível, que é a professora Kelly Campelo. Ela que é uma das professoras mais completas aqui do canal Educação. Ela pincela pela história, pela filosofia, sociologia, a gente adora. Os alunos também, ó, dando muitas palminhas aí no chat. Kelly, parabéns pela aula. Seja bem-vinda a mais um Bora Papear. E simbora de pergunta, porque tem muitas, viu? Vamos lá. Kelly, vou começando pela pergunta a pessoa não se identificou no chat, né? O nome era só Canal. Fala assim: como eles sabiam que o pau-brasil tinha esse uso, tinha esse valor, Kelly?
Então, gente, a ideia... Olá, né, mais uma vez, que bom que vocês estão aqui. Então, primeiro ponto, né, como eu respondi lá uma questão do açúcar, o açúcar, ele era um produto que já era caro na Europa, existia desde o século VIII, dentro do Oriente Médio, e os árabes acabavam levando esse produto para dentro da Europa, né? E aí, quando... Ah, você perguntou, foi do pau-brasil, isso. beleza. Eles começaram pelo pau-brasil, okay, exatamente. Já a gente chega no açúcar. A questão, gente, do pau-brasil é que quando chega aqui no Brasil era uma política do mercantilismo. Então acreditava o quê? Beleza, a gente tem que encontrar ouro aqui. Se eu não encontro ouro, eu vou para um próximo produto. E aí aquela ideia, né, de que os portugueses eles conheciam o que tinham no território deles. E aí quando eles tiveram contato com aquela madeira, a gente tem registros que os próprios indígenas mostravam, né, que era um orgulho para eles pela questão do tamanho, pela tintura que tinha no interior, que os indígenas pintavam o corpo. E aí o português de cara já fica, olha, isso aí é diferente, que madeira é essa que eu nunca vi lá na Europa? E aí é naquela ideia mesmo de pegar na madeira, fazer o trabalho, cortar e perceber, olha, beleza, essa madeira aqui, ela vale a pena, isso aí não tem na Europa. Então, a ideia era essa, né, levar para gerar um lucro lá. A Érica até afirma assim, Kelly. Foi então o pau-brasil a primeira riqueza exportada pelo Brasil? Sim, certo? foi. Por isso que a gente coloca, né, a fase do pau-brasil, para ver como é importante. E foram 30 anos. Eu não quero que vocês fiquem nessa ideia de decorar datas, mas é na história, eu gosto de colocar para se situar. E olha aí, né, 30 anos só retirando o pau-brasil, porque eles conseguiram perceber que era uma madeira que, de fato, era muito resistente. O Melk fala assim, o açúcar foi trazido para ser produzido no Brasil ou ele foi extraído já daqui e levado inicialmente? Foi trazido também. A gente fala que é uma cultura que Portugal trouxe, porque percebeu que a gente tinha um solo apropriado para o desenvolvimento desse produto, né? E por que eles tinham essa noção? Gente, eles já estavam ocupando aqui 30 anos, aí tu consegue ter uma noção do espaço, da terra, do clima, se ligar no período que chove, no período que é mais seco. Então, eles de fato se apropriaram conseguiram se ligar de que aqui o açúcar iria vingar. E vingou, né? 200 anos. Kelly, então a colonização do Brasil sempre ligada a um produto, né? A comercialização Justamente. de algum produto. A gente tem, olha, o pau-brasil, depois a gente tem 200 anos de açúcar, 100 anos de ouro. Quando o ouro também já não consegue mais ser encontrado, vão para as drogas do sertão, que é o tabaco, o algodão, o café, as especiarias principalmente do norte e do nordeste. Interessantíssimo. Agora, saindo um pouco dessa questão mais teórica, pessoal, como a professora Kelly frisou no início da aula dela, questões de Brasil, que são uma grande maioria, né? Sim. Kelly, na prova de humanas é história. Mas me diz uma coisa, e que inclusive eu até vi que durante a sua aula você ensinou um pouco aos alunos como identificar as questões fáceis e as questões difíceis. Facilita aí para a gente. Como o aluno pode estar ali no meio da prova e saber se aquela questão é fácil, se é difícil, se vai perder muito tempo nela ou não? Pronto, isso aí é interessante. Eu vi até que o Jean, né, o professor de matemática, eu estava assistindo a live, e ele disse, olha, tem a questão do tempo, se liga no tempo, para tu não perder outras questões. E além da questão do tempo, a TRI também, né, que afeta diretamente na nota final. Isso. Então, olha, gente, a grande questão da nossa prova de humanas é que tem muito texto, né? Eu sei que vocês reclamam que tem muito texto nessa prova, mas olha, o texto tá aí para te ajudar, é teu aliado, né? O professor Wellington falou tanto aqui da ideia de ler, né? Então, pega essa prova, lê esse texto, vai circulando, marcando as palavras que tá te chamando a atenção. E é uma questão, por que a gente disse que é uma questão fácil ali? Eu identifico como fácil, porque tem um texto, um parágrafo simples e tu já tem alternativas que são muito diretas. Aí a gente diz, beleza, é uma questão fácil, tem um texto para ler e ainda tem uma alternativa pequena, direta. E quando eu digo que é uma questão um pouco mais complicada, é justamente aquelas que o texto não tá ali na prova, então tu fica, beleza, não tem um texto, tu pode achar que é fácil, mas não, porque tu nem vai ter como tirar ali as dicas
do contexto que ele está te informando. E também quando as alternativas elas já são um pouco maiores, elas já são mais complexas, né? Então, fácil é quando tem um texto e alternativas diretas. E eu diria que é um pouco mais complicado quando as alternativas elas são maiores, porque aí, ó, tu já vai ter que ler com mais atenção ainda. Ok? Super dica, pessoal. Kelly, a gente já está chegando ao finalzinho, Uhum. mas para encerrar, eu quero te perguntar o seguinte: a Érica pontua. Qual o interesse dos ingleses em acabar com a escravidão no Brasil? Uhum. E o Jack complementa. É porque ela estava se industrializando? Pronto, perfeito, né, gente? Isso aí, né? O Jack até perguntou da Revolução Industrial. Olha só, Jack e Érica, a gente está falando de um período que o sistema capitalista se firma com a Revolução Industrial da metade do século XVIII, lá na Inglaterra, por volta de 1750. E a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão, não é porque ela é a boazinha preocupada com direitos humanos, né? Mas ela diz, olha, Brasil, já estou aqui. A escravidão acaba no final do século XIX. A Inglaterra já estava há mais de 100 anos se industrializando. E na industrialização, dentro do sistema capitalista, para ele vingar, o que ele precisa? Precisa de pessoas comprando, de pessoas vendendo produtos. O Brasil, como eu falei, uma sociedade escravocrata, porque a maior parte do Brasil era escravizado. Quem é escravizado, gente, não recebe dinheiro. Quem é escravizado não compra. E se não compra, que economia é essa? Que é totalmente estagnada. Então a Inglaterra diz, olha galera, a escravidão não lucra, escravidão não vale mais a pena, é muito melhor vocês terem um sistema econômico de venda, de oferta, de demanda, entendeu? Então ela estava preocupada sim, mas não por questões de direitos humanos, e sim por uma questão econômica para firmar o sistema que já havia nascido lá, né? Na Europa, ok? Olha, adoraria continuar. Tem, inclusive, muitas perguntas boas, viu, Kelly? Mas o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de dizer para vocês que quem quiser ter acesso ao material, ao link das salas online, material tanto o caderno de questões em PDF quanto os slides, eles estão na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Vocês podem baixar quando desejarem. Fica aqui o meu abraço. A gente já está hoje na penúltima live do Pré-ENEM. Segundo semestre, a gente começa outra ação, que é o Pré-ENEM na Estrada. É um outro formato, vocês também vão gostar muito. Então, um forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Gratidão, Kelly. Obrigada, gente. Um beijo em todo mundo e a gente se vê aí nas nossas aulas, tá certo? No canal Educação. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender. A vida é cruel. Isso é um trechozinho aí da música dos Titãs, tá certo? Cabeça de Dinossauro, né? Que é um dos melhores trabalhos aí do Titãs. Não sei se vocês curtem essa banda brasileira, não é? Essa banda teve aqui agora em Teresina, não é? Foi na sexta-feira e foi um showzaço. Estivemos lá. Eu, o professor Eudalene, tá certo? A Caroline. E foi um showzaço. O Fábio também estava presente, né? Muita gente de Teresina, tá certo? O centro de convenções aí lotado. Escutem Titãs, né? Escutem Titãs. Beleza? Eu vou trazer agora para vocês o quadro, não é? De dicas de linguagem. Solta aí, por favor. Vou falar uma coisa para vocês, tá certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá certo? Hoje eu trago dicas de figuras de linguagens. E a dica é a seguinte: vocês precisam revisar as figuras de linguagem. Sem você compreender as principais figuras de linguagem, você não dá conta de um texto. Principalmente se ele for o quê? Um texto literário. Porque o texto literário, geralmente, ele trabalha mais uma linguagem figurada. Tá bom? Então, é importante que você saiba as principais figuras de linguagem, senão você não interpreta corretamente um texto literário. Então vamos aí, tá certo? As dicas de hoje aí. Solta aí, por favor. Então a primeira dica que eu trago aí para vocês é essa distinção, metáfora e comparação. Vocês sabiam o que os alunos geralmente confundem?
essas duas figuras de linguagem, elas estão muito próximas, mas há uma distinção entre elas. Olha o que eu coloquei aí. A metáfora é uma analogia implícita, ou seja, ela não aparece, tá bom? E ao não aparecer, os termos comparativos também o quê? Não aparecem. Então eu digo assim, eu coloquei como exemplo, o amor é um grande laço. Observe que é uma letra de música, é um verso do Djavan, ele está comparando, tá certo? Amor ao quê? A laço. Olha o que é que existe em comum entre amor e laço, tá certo? É o quê? A prisão, é a falta de liberdade. Não aparece o termo comparativo. E o que é comparação? É analogia explícita, ela vem direto. E aí o termo, ou os termos comparativos aparecem. O amor prende como um laço. Olha o termo comparativo aí, tá certo? Como, tá certo? Como. E o que é que existe em comum? Prende, tá certo? Então vem o quê? Explicitamente. Pelo amor de Deus, não, tá certo? Não confundo mais metáfora e o quê? Comparação. Apareceu os termos comparativos, é comparação. Se não apareceu, é o quê? É metáfora. Basta vocês lembrarem daqueles versos lá também de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Observe que o poeta Camões, o poeta português, ele já abre esse poema com a seguinte frase: amor, tá certo, é fogo. Então ele abre o quê? Com a metáfora. O que é que existe em comum entre amor e fogo? A quentura, o calor, a intensidade. E ambos o quê? Queimam. Beleza? Gostaram dessa, tá certo? Dessa dica aí para vocês? Volta novamente a cartela. Volta novamente a cartela. Aí a outra confusão que geralmente os alunos fazem é entre antítese e paradoxo. O que é antítese? Tá certo? São ideias opostas. O que é o paradoxo? São ideias o quê? Contraditórias. Contraditórias. Olha o exemplo ali da antítese. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Então você pega a tristeza e você pega o quê? Tá certo? Felicidade. Então são ideias o quê? Opostas. Olha o exemplo do paradoxo. Tá certo? Minha alegria é triste. Eu pergunto a vocês, como é que uma alegria ela pode ser triste? Essas duas coisas não podem ocorrer simultaneamente. Ou é alegre, ou é o quê? Ou é triste. Quando isso ocorre, nós chamamos de quê? De paradoxo. É dor que desatina sem doer. Como é que desatina e você não sente? É um contentamento descontente. Como é que é um contentamento e ao mesmo tempo é o quê? Descontentamento. Então isso daí nós chamamos de paradoxo. Tá bom? Agora, geralmente eu já vi questões, tá certo? No caso, ser um paradoxo, mas não aparecer nas alternativas paradoxo e ser antítese. Aí, nesse caso, você vai marcar o quê? Antítese. Beleza?